Quando o ministro Nelson Teich ficou menos de um mês no Ministério da Saúde, ele foi chamado de Teich o Breve. O problema disso é que nós gastamos esse título e agora não temos mais o que usar com o senhor Carlos Alberto Decotelli. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química. E antes de falarmos sobre o assunto propriamente dito, que vocês provavelmente já conhecem, deixa eu abrir um parêntese aqui, na verdade um parêntese duplo. O primeiro, em algum lugar aqui fora está tendo um funk terrível, não sei se vocês estão escutando, mas está muito chato e está me desconcentrando. Enfim, se vocês estão ouvindo esse barulho, me desculpem, tá? Em algum lugar aí fora. O segundo aspecto, esse sim, sobre o vídeo, esse vídeo aqui não é para apedrejar o senhor Decotelli. Tá? Eu repudio essas infladas, estou utilizando o termo inflar o currículo, mas na verdade estou falando sobre mentiras mesmo no currículo. Eu repudio qualquer tipo de mentira nesse respeito, né, com o intuito de enganar, com o intuito de passar uma imagem que ele não é. Então, assim, sou completamente contra que isso fique bem claro nos primeiros minutos do vídeo. Mas eu não vou apedrejá-lo. Se alguém se sentiu lesado por conta disso, se sentiu enganado e se acha no direito de, processá-lo, ele que responda. Há juízes para isso, há profissionais específicos para isso, não é o meu caso. Eu estou falando isso porque algum tempo atrás eu gravei um vídeo sobre o caso da professora Joana Dark, que repercutiu bastante, e a ideia foi que ela deu ali uma inventada no seu currículo. Ela mentiu, ela falou que fez doutorado em Harvard, se não me engano, pós-doutorado em Harvard, corrigindo, e ela não fez. A universidade falou, olha, ninguém aqui com esse nome fez pós-doutorado aqui. Então, esse é um tipo de atitude que eu repudio, não concordo nem um pouco, mas o fato de não atacar diretamente a pessoa, não tacar pedra na pessoa, alguns que têm os olhos mais vermelhos, sedentos por sangue, mais raivosos, no vídeo anterior falaram que eu estava passando pano, que eu estava apoiando esse tipo de corrupção, e não é nada disso. É a mesma coisa quanto ao senhor Decotelli. Então, assim, se você estava esperando um vídeo para atacar pedra nele, fecha o vídeo, tá? Fecha, nem vê o restante, você não vai encontrar aqui, e não enche o saco nos comentários não, tá certo? Beleza? Então vamos para o vídeo. Bom, na verdade o vídeo não é sobre o senhor Decotelli, mas eu estou aproveitando esse gancho, essa repercussão, para explicar para quem acompanha aqui o canal sobre como é a estrutura do doutorado, que foi onde ele acabou mentindo, e o que é o pós-doutorado. Então vai ser um vídeo informativo nesse respeito. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que acompanham aqui o canal, a maioria é de fato inserida no meio acadêmico, então entendem como funcionam essas estruturas, mas tem uma galera aqui que está no início da graduação, outros que estão no ensino médio, ainda outros que nem são da área de química. Vamos lá. O que é o doutorado? O doutorado é um curso de pós-graduação. Quando nós finalizamos a graduação, que nos dá a profissão, então você só é químico se fizer a faculdade de química, você só é médico se fizer graduação em medicina, você tem a possibilidade de fazer a pós-graduação. E a pós-graduação vai te dar um título. Dentro da pós-graduação, existe a pós-graduação lato sensu, que é o que nós chamamos de especialização, e a pós-graduação stricto sensu, que envolve o mestrado e o doutorado. Tem estruturas muito parecidas, tá? Tanto a especialização quanto o mestrado e o doutorado. No sentido de que você tem que fazer um determinado número de matérias estipuladas ali pelo programa de pós-graduação, e isso nós chamamos de créditos, tá? Preste bem atenção nesse termo. Isso é o que nós chamamos de créditos. E depois disso, você tem que desenvolver ali o seu projeto de pesquisa, e ao final de um tempo estipulado, você vai ter que apresentar uma monografia, se for a especialização, uma dissertação, se for o mestrado, ou uma tese, se for o doutorado. Você vai ter que apresentar esses resultados de uma forma escrita e em uma apresentação pública que vai ser avaliada por uma banca. A partir daí temos duas possibilidades. Uma, você é aprovado ou você é reprovado. Só que essa de você ser reprovado, geralmente não é ser reprovado e tchau. Você é reprovado naquele momento e você tem a possibilidade de fazer algumas correções, geralmente bruscas, e reapresentar a tese ou a dissertação ou a monografia. Então, em termos de estrutura básica, são bem parecidas. Vamos focar no doutorado. Você faz ali um determinado número de disciplinas, de repente você nem faz, você pode ter aproveitado créditos do mestrado,
caso você esteja estudando na mesma instituição. Mas no caso ali do senhor Decotelli, ele foi lá para a Argentina, ele não aproveitou os créditos, ele deve fazer esses créditos lá. E o que nós chamamos de créditos é, como eu falei, um conjunto de disciplinas que você tem que fazer. Vamos supor que você tem que cumprir, sei lá, 20 créditos. E cada disciplina oferecida corresponda a 2 créditos. Você vai ter que fazer, então, 10 disciplinas que correspondam a 2 créditos. Mas, de repente, nós temos disciplinas mais pesadas, que gastam mais tempo. E cada uma dessas disciplinas vale 5 créditos. Aí você vai ter que fazer apenas 4 disciplinas. Essa é a primeira etapa do processo da pós-graduação e acaba sendo a etapa mais fácil. Não que as disciplinas sejam fáceis, não são. Mas por que é a mais fácil? Porque você está em uma sala de aula. Você tem que estudar alguma coisa que já foi produzida por outra pessoa com o auxílio de um professor. É uma sala de aula. E é a parte mais fácil. Você estudou a vida toda, você entende como isso funciona. São disciplinas bem pesadas. Sim, as disciplinas da pós-graduação foram bem pesadas. Mas é o tipo de estrutura que você conhece. A segunda parte, que é o desenvolvimento da sua pesquisa, aí quebra a beira. Nem a defesa é tão ruim assim. O problema mesmo é o desenvolvimento da sua pesquisa a ponto de você conseguir fechar o seu trabalho. Aí que é a dureza. Na área de química, e aí meu colega que trabalha com síntese, você está de parabéns, porque, enfim, sua vida não é fácil. Quem trabalha com síntese, quem tem que produzir uma coisa nova, dá muito trabalho. Você não sabe se vai conseguir produzir. Se vai conseguir produzir, você não sabe se vai conseguir isolar. Se você isolar, você não sabe se vai conseguir caracterizar adequadamente. Assim, dá muito, muito trabalho. Então, o grande problema em um curso de pós-graduação é você desenvolver o seu trabalho. A defesa é um dia tenso? É um dia muito tenso, sabe? Não é fácil. Porém, você já chegou num ponto que o seu orientador falou, olha, você pode apresentar seu trabalho. Você tem certeza daquilo que você vai apresentar. Então, você vai apresentar e muito provavelmente você vai ser aprovado. Dificilmente a pessoa é reprovada no mestrado ou no doutorado. Pode acontecer do seu orientador olhar, olha, isso daqui não tem como você apresentar, esse trabalho é uma porcaria. Então ele nem libera a apresentação. Uma vez defendido, uma coisa que é muito comum é a banca dar um conjunto de sugestões para você, falar, olha, do parágrafo tal é melhor você trocar esse termo, essa equação aqui está um pouco esquisita, melhor ali, essa referência não está no padrão. Assim, são várias sugestões, são muitas sugestões, todos os membros da banca dão sugestões, mas você sai dali aprovado, entendeu? E essa que é a parte importante, você sai dali aprovado. Quando eles julgam que, enfim, a sua tese não tem condições de ser aprovada, sua apresentação não deu condições, aí você não sai aprovado. Eles vão falar que você vai ter que mudar muita coisa, mas você não sai dali com o título, você vai ter que reapresentar. São coisas bem distintas. O que aconteceu lá com o senhor Decotelli? Ele fez os créditos, ele fez as disciplinas, tem o seu mérito, mas isso não é o doutorado. Ontem, eu estou gravando esse vídeo no dia que ele pediu demissão, na terça-feira. Na segunda, ele falou que havia avançado com o seu trabalho, escreveu a tese, defendeu, aí, como ele fala, olha, mas eles falaram que ela estava muito aprofundada, eu precisava melhorar. Isso, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei como ocorre lá em Rosário, eu creio que seja alguma coisa parecida. Aqui no Brasil, isso significa você foi reprovado, filho. Sim, tem que apresentar um outro trabalho, tem que fazer correções muito pesadas nele. O que normalmente acontece, como eu falei, são correções leves, mas você sai dali aprovado. Então, para quem não conhecia, para quem não sabia o que era, por exemplo, os créditos, o conjunto de créditos, foi isso. Ele fez as disciplinas, lá parece que deu um certificado. Aqui você pode pedir uma declaração de que você integralizou os créditos, mas o doutorado mesmo é só após a defesa. Sem isso, você não é doutor. E aí nós temos o chamado pós-doutorado. O pós-doutorado não tem todo esse glamour que aparenta, não. A graduação ela te dá a profissão, o mestrado, o doutorado, a especialização vão te dar um título, e o pós-doutorado não vai te dar nada. Simplesmente é um momento, um período de tempo que você pode desenvolver a sua pesquisa. E aí, nessa entrevista, o senhor Decotelli deixou isso bem claro. Ele fala, olha, o pós-doutorado é um título de pesquisa e eu realizei a pesquisa. Acontece que existem muitos trabalhos que são análogos ao pós-doutorado, são até mesmo superiores ao pós-doutorado,
mas já não tem um carimbo de pós-doutorado. Existe a figura do professor visitante, que é um professor que vai para uma outra instituição, ele trabalha com pesquisa, ele faz um trabalho muito parecido com um pós-doutorado, às vezes até mesmo superior, mas ele não tem o título de pós-doutorado. Entenderam? A pessoa pode executar o mesmo tipo de trabalho, mas ela não está fazendo um pós-doutorado. No vídeo que eu falei sobre a professora Joana Dark, eu falei, olha, ela deu muito mole, porque ela inflou tanto a parte que na estrutura acadêmica menos tem peso, que é o pós-doutorado. Só que, como aquela ideia de fez um pós-doutorado em Harvard, vindo de uma origem muito humilde, dá um certo glamour. E muito provavelmente ela foi chamada em muitas palestras por conta desse detalhe. Esse detalhe era a cereja do bolo. Só que em termos de estrutura acadêmica, o pós-doutorado é o que tem menos valor, porque ele não te dá um título. Você não recebe aumento salarial em instituições públicas por você ter pós-doutorado. Doutorado, sim. E esse é um aspecto importante. Será que ele recebeu aumento de salário por ter doutorado sem ter o doutorado? Esse sim é um aspecto importante. Mas essencialmente era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. A estrutura do doutorado é essa, e o pós-doutorado é, como ele falou, sim, é um trabalho de pesquisa bem aberto, só que para ser pós-doutorado tem que estar vinculado a um programa de pós-graduação que tenha bolsa de pós-doutorado. Enfim, tem essa formalidade por trás. E se não tem essa formalidade, não é um pós-doutorado, mesmo tendo um trabalho equivalente. E só para deixar claro mais uma vez, o intuito desse vídeo não é tacar pedras nele. Ele que se entenda com aqueles que têm o direito de cobrá-lo. Mas, obviamente, eu não concordo com esse tipo de atitude, que, infelizmente, parece que está muito comum em pessoas do alto escalão político. Com o Witzel, por exemplo, ele colocou no currículo dele que ele fez um mestrado, acho que foi um mestrado sanduíche em Harvard. Só que depois ele veio com uma desculpa esfarrapada, com uma cara de pau, falar, não, eu tinha a intenção de fazer em Harvard, por isso eu já coloquei. Pô, zoeira isso. A senhora Dilma também, ela parece que ela deu uma mentira ali, Falou que tinha mestrado e doutorado em economia, só que ela não tinha, ela não defendeu a dissertação ou não defendeu a tese. No próprio governo Bolsonaro atual, tem vários ministros que estão com esse currículo meio esquisito. Então isso é uma coisa muito feia, principalmente para figuras públicas, Figuras como essas que deveriam dar o exemplo. Mas claro, estamos falando de políticos, É meio complicado se deve dar o exemplo e ser político, infelizmente. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se eu ajudei, então, por favor, dê o seu like, compartilhe. Se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química e deixe sua opinião a esse respeito. Eu sei que ainda no caso do Sr. Decotelli tem muitas outras coisas envolvendo, por exemplo, o período que ele passou na Marinha, o período que ele deu aula na Fundação Getúlio Vargas, plágio no mestrado, acusação, na verdade, de plágio no mestrado. Tem bastante coisa, mas eu preferi focar apenas e falar na estrutura do doutorado, tem muitas pessoas que não conhecem, e o que é o pós-doutorado. Tá certo? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês não concordam, pode deixar, não tem problema nenhum. Eu só peço que seja educado, porque, não tem necessidade de não ser. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.